Vamos agora analisar então qual a intenção do padrão iterator. Sua intenção é fornecer um meio de acessar, sequencialmente, os elementos de um objeto agregado sem expor sua representação subjacente. Então, utilizando o padrão iterator, nós poderemos acessar os elementos de um conjunto de dados sem conhecer sua implementação, ou seja, sem a necessidade de saber se será utilizado ArrayList ou matriz. Um objeto agregado, tal como uma lista, deveria fornecer um meio de acessar seus elementos sem expor a sua estrutura interna. Além do mais, você pode querer percorrer a lista de diferentes maneiras, dependendo do que quiser fazer. Mas, provavelmente, você não quer inflar a interface da lista com operações para diferentes percursos, ainda que possa antecipar aquelas de que necessitará. Você também pode precisar ter mais de um percurso pendente sobre a mesma lista. O padrão iterator permite fazer tudo isto. A ideia-chave nesse padrão é retirar a responsabilidade de acesso e percurso do objeto lista e colocá-la em um objeto iterator. A classe iterator define uma interface para acessar os elementos da lista. Um objeto iterator é responsável por manter a posição do elemento corrente, ou seja, sabe quais elementos já foram percorridos. Por exemplo, uma classe list necessitaria uma list iterator com o seguinte relacionamento entre elas. Então, recapitulando, iterator servem para acessar o conteúdo de um agregado sem expor sua representação interna. Oferece uma interface uniforme para atravessar estruturas agregadas diferentes. Iterators são implementados nas coleções do Java. É obtido através do método iterator de collection, que devolve uma instância de java.util.iterator. Iterator é um exemplo de factory method. Vejamos então agora a estrutura do código UML e seus participantes. Iterator define uma interface para acessar e percorrer elementos. Concrete iterator implementa a interface de iterator e mantém o controle da posição corrente no percurso do agregado. Aggregate define uma interface para a criação de um objeto iterator. Concrete aggregate implementa a interface de criação do iterator para retornar uma instância do concrete iterator apropriado.